debates. Olá a todos, desculpa o atraso. Como vocês sabem, hoje o dia ficou bem conturbado com as notícias recentes nacional e no município. Meu nome é Virginia Barbosa, eu sou a diretora da Sketch Produções, que organizou esse debate. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a vocês por terem vindo. Acho que vocês vão ver que vai ser um debate muito informativo, espero, e divertido. Também agradecer à Academia Brasileira de Filosofia, na figura do senhor Moderno, por ter concedido um espaço para a gente pudesse realizar esse evento tão importante para a sociedade. E todos os inúmeros amigos e voluntários para a organização desse debate. Bom, conforme eu expliquei no vídeo na página da produtora, a gente pensou que tem poucos debates abertos à sociedade, muito divulgados. O que eu acho que ainda mais difícil é a participação ampla de vários setores. Eles são muito espalhados e acho que, na verdade, deviam ser mais e mais frequentes. Claro que com os recursos atualmente da cidade, também das candidaturas, é complicado, eu entendo, mas enfim, essa foi a nossa forma de tentar contribuir um pouco para a cidade do Rio ampliar a sua discussão sobre os diversos problemas que a gente enfrenta hoje e vai enfrentar por um bom tempo. Bom, sem mais delongas, eu queria, por favor, chamar ao palco os candidatos e também o nosso mediador, Fernando Molica. Eu espero que vocês aproveitem, vão ser 3 blocos. O último bloco vai ser destinado à pergunta de vocês, completamente. Mas por escrito, por favor, para ser mais organizado. Obrigada. Talvez precise mais uma cadeira, né? Vou chegar assim. Depois eles brigam, né? Agora tudo tem gente, daqui a pouco eles brigam. Vamos lá. Bem, boa tarde. Meu nome é Fernando Molica. Eu sou responsável pela mediação desse debate, que é promovido pelo Sketch Produções. Quero agradecer também o convite, a Virginia, o convite para mediar. E, em primeiro lugar, quero dar boas-vindas a todos os presentes, em particular aos candidatos, a prefeito e a vice-prefeito, que nessa reta final de campanha conseguiram tempo para comparecer. Nós convidamos todos os candidatos, alguns não puderam ter compromissos assumidos anteriormente, e talvez o Hugo Leal, candidato a vice-prefeito, na chapa encabeçada pelo Luiz da Costa, ficou de aparecer. Mas, enfim, então, vindo aqui, aqui estão presentes a professora Carmen Guedes, do Novo, também a professora Aspásia Camargo, e a PSDB, não sei se era coligação, esqueci de perguntar. O deputado Alessandro Molon, da Rede, e o advogado Rodrigo Amorim, do PRP, que é vice-prefeito, candidato a vice-prefeito da chapa encabeçada pelo deputado Flávio Bolsonaro. Então, esse debate vai ter 3 blocos. O primeiro vai ser dividido em 2 partes. Primeiro, cada candidato vai responder um pouco. Nem se organiza. Os candidatos vão responder a 2 perguntas iguais que foram preparadas pela produção. Cada candidato vai ter 1 minuto e meio para a resposta, vai ter alguém na plateia que vai indicar o tempo. Em seguida, cada candidato responderá 2 perguntas específicas sobre questões relacionadas a diferentes aspectos da nossa cidade. As perguntas, também preparadas pela produção, serão sorteadas e deverão ser respondidas em 1 minuto e 30 segundos. Depois, no segundo bloco, em que haverá uma rodada de perguntas entre os candidatos. Sorteio o candidato que começa, e esse candidato que começa será obrigatoriamente o último a responder. Cada candidato vai ter 1 minuto e 30 segundos para responder. Haverá uma réplica de 1 minuto
e uma tréplica também de 1 minuto, que é um pouquinho mais generoso nas réplicas e tréplicas. Exatamente. E no terceiro e último bloco, os candidatos responderão a perguntas feitas pelo Twitter e pela plateia. Perguntas serão feitas por escrito e não devem ser dirigidas especificamente a um candidato. Perguntas têm que ser genéricas para que a gente possa sortear a pergunta e sortear o candidato. Ou seja, a pergunta tem que servir para qualquer candidato. Bom, não fica com o papel, não. Cada candidato terá o direito a 1 minuto e 30 segundos para responder essas perguntas feitas pelo Twitter ou pela plateia. E depois dessa última rodada, cada candidato terá 2 minutos para fazer suas considerações finais. Então, aqui são os nomes dos candidatos, é isso, Virginia? Deixa eu ver se está todo mundo aqui. Índio, fica sendo. Então, a primeira pergunta é bem genérica. Por que o senhor ou as senhoras querem ser prefeitos do Rio, prefeitas ou vice-prefeitas do Rio? E aí ele vai pedir 1 minuto e 30 segundos e o primeiro candidato a responder é a professora Carmen Guedes. Por que a senhora quer ser prefeita do Rio? É um prazer muito grande estar aqui numa casa devotada à filosofia, que eu acho tão necessária hoje na nossa cidade, e que de muitas maneiras se relaciona com a pergunta que o Molika me fez, quer dizer, estando aqui numa casa de filosofia, podemos perguntar se abandonamos o estudo da ética ou se enterramos definitivamente o imperativo categórico do Kant, quando ele dizia: haja de tal forma que o seu comportamento possa se transformar numa norma universal. Acho que é o bom lugar para começar. Eu entrei para a política porque eu vivia dizendo para todos os meus alunos que nós não devíamos continuar nos omitindo, e um grupo deles, que era do Partido Novo, na minha sala de aula, disse: então venha. Foi uma decisão difícil naquele momento, mas que eu me reconcilio com ela a cada dia, porque eu acho que, de fato, é importante que o cidadão comum participe da política de uma maneira mais direta, e que a gente possa, de fato, abrir espaços para quem quiser concorrer, fazer parte desse processo seletivo, que a gente tenha vez e voz na discussão de temas que são bastante universais para todos os candidatos, como o desafio de uma carga tributária muito grande, como o desafio de excelência em gestão, que são temas muito caros para o Novo e que nos trazem aqui para essa campanha para colocar de uma forma bastante pragmática o desafio de conseguir alavancar uma prosperidade mais inclusiva no sentido próprio do termo. Obrigado, professora. Chamo mais um. Alessandro Moron. Por que o senhor quer ser candidato a prefeito do Rio? Bom, boa noite. Eu quero, antes de mais nada, agradecer aqui as 7 profissões, o pessoal da Virgínia. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. A Academia Brasileira de Filosofia, ao professor João Ricardo, que nos recebe aqui. Queria agradecer a mediação do Fernando Molika, que eu estou tendo o prazer de reencontrar aqui, uma pessoa a quem eu respeito e quero bem. E também os demais candidatos, as candidatas, né, e o candidato também que está aqui com a gente na mesa. E a vocês que vieram nos ouvir, muito obrigado pela oportunidade. Eu estou feliz de poder estar aqui com vocês, debatendo o futuro do Rio de Janeiro. Eu quero ser prefeito do Rio de Janeiro porque eu tenho compromisso com a minha cidade. E a minha cidade vai enfrentar anos difíceis pela frente. Depois de uma gestão que endividou a cidade, que fez grandes investimentos, grandes obras, mas cuja conta vai chegar, o Rio de Janeiro vai precisar de um prefeito que queira arrumar a casa, botar a casa em ordem e, sobretudo, focar nas pessoas e na qualidade dos serviços públicos. E é com esse foco de redirecionar o desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro, apontando para aquilo que eu considero que seja a vocação da cidade. Cidade que apostou na economia do petróleo, o petróleo entrou em crise, a gente está pagando a conta. Cidade que apostou no ciclo de grandes eventos, e o último grande evento acabou de terminar. E que com todas essas apostas não resolveu seus problemas
Eu acredito que a gente deva apontar a economia carioca para a economia criativa, para a economia da cultura, do teatro, da música, da dança, do audiovisual, atrair startups de tecnologia, apostar em moda, design, gastronomia, atrair o turismo de alta qualidade, de lazer, de negócios, entre outras iniciativas que eu vou mencionar a seguir, porque o meu tempo está encerrado. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigado, deputado. Desculpa, eu estou só ajeitando aqui acho que eu vou aqui. Osório, acho que Rodrigo Amorim. Por favor, doutor Rodrigo Amorim, candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo deputado Flávio Bolsonaro. 1 minuto e meio, por favor. Por que o senhor quer ser, no caso, vice-prefeito do Rio? Primeiro, eu quero dar boa noite a todos. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de estar numa casa como essa para debater as propostas e o futuro da cidade. Acabei de vir de um debate no Colégio Santo Agostinho, já participei de outros, e fico muito feliz de falar para líderes pensadores da cidade. E o motivo de uma candidatura nossa é o seguinte: é sair da zona de conforto e pensar numa cidade ideal para os meus filhos, para os nossos filhos. Eu e Flávio Bolsonaro somos a candidatura mais jovem da história dessa cidade. Uma cidade que enfrenta profundos desafios e vem de um período de pelo menos 2 mandatos, ou seja, 8 anos, administrados pelo mesmo grupo político. Uma mudança na cidade hoje representa uma mudança política e uma mudança do futuro da cidade. Uma cidade que precisa se reinventar e enfrentar problemas graves, como a violência, como a saúde caótica e a educação caótica. Uma cidade que precisa se diferenciar e, sobretudo, resgatar a autoestima de cariocas, como eu e Flávio Bolsonaro, apaixonados por essa cidade, de ter uma cidade muito mais digna, muito mais tranquila de se criar os filhos, e uma cidade muito mais atraente para o investimento, uma cidade muito mais alegre e uma cidade que fuja e consiga se livrar dessas amarras que a gente vem há muito tempo enfrentando no Rio de Janeiro. A nossa candidatura é uma candidatura de independência e que tem alguns projetos para a cidade que a gente vai falar mais adiante. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado. A segunda pergunta com o senhor ou a senhora Aspaz. Perdão, foi ajeitar aqui, eu esqueci. Tá bom. Por favor, professor Aspaz, deputada Aspaz, por que a senhora quer ser prefeito ou vice-prefeito do Rio? Bem, na verdade, há muito tempo que eu estou envolvida com a minha cidade. E é por causa disso que eu fico tão feliz de estar aqui na Academia Brasileira de Filosofia, da qual eu já sou membro. Vou tomar posse, espero que vocês todos compareçam para me dar muita alegria. E estamos aqui, quero agradecer a Virgínia, esse prazer de ter o Molica aqui nos coordenando, enfim, e sobretudo nós que já estamos de debate em debate, esquentando o motor. Eu acho que é muito útil para o Rio de Janeiro que a gente possa trocar ideias seguidamente, porque o processo eleitoral é como um processo de alta pressão em que as ideias tomam corpo e elas ganham realidade, ganham força, e eu acho que é por isso que eu estou na política. Porque de tanto estudar a história dessa cidade, de tanto pensar nela, de tanto me comover com seus problemas não resolvidos, eu decidi, em algum momento, começar a enfrentar a realidade da cidade a partir da política. Primeiro eu comecei sendo convidada, fui convidada por Itamar Franco, fui convidada por Franco Montoro e exerci cargos políticos técnicos. E eu percebi que a política estava sendo muito esvaziada porque faltava cérebro, faltava inteligência, as coisas que eram feitas e eram decididas. E que se nós tivéssemos as pessoas mais perto de nós, as pessoas que sabem, as pessoas que entendem dos problemas, nós poderíamos melhorar muito a vida da nossa cidade. E foi isso que eu fiz como vereadora e que eu fiz como deputada, e é por isso que eu estou aqui. Obrigado.
Vamos agora à segunda pergunta, também para todos os candidatos. Como é que o senhor ou a senhora pretende realizar o que propõe a fazer no seu programa de governo com os atuais recursos disponíveis no caixa da Prefeitura do Rio? Primeiro, Aspásia Camargo. Essa é uma boa pergunta, porque eu sempre que estive à frente de cargos executivos, eu nunca tive dinheiro. E sempre fiz muita coisa e terminei sendo reconhecida como uma pessoa que faz. Eu acho que a nossa cidade gasta muito dinheiro e gasta mal. Então, o que nós precisamos fazer é pensar um projeto, é executar um projeto que seja um projeto coerente e um projeto que, sobretudo, desamarre a cidade, dê vida às pessoas e à criatividade que está absolutamente presente na vida de nossa população. O carioca é criativo, o empreendedorismo é parte da nossa existência política e social e econômica, só que nós usamos tudo isso muito mal. Então, a prefeitura gasta muito dinheiro com clientelismo, gasta muito dinheiro sem planejamento. Planejar a cidade de maneira sustentável é a melhor maneira de economizar recursos e de fazer muito mais com menos. E é por isso que nós apostamos que esta crise pode ser transformadora. Nós podemos trazer soluções novas, mais baratas, mais inteligentes, para resolver problemas que estão aí há muito tempo sem solução e sem encaminhamento adequado. Obrigado, professora, deputada. Eu vou só pedir para vocês, Virginia, para que ela levante, quando faltar 15 segundos, ela levanta o pacote em branco mesmo, só aí quando voltar a ver do outro lado, só para que o senhor se organize um pouquinho. Bem, vamos lá. Você pergunta como é que o senhor pretende, ou a senhora pretende, realizar seu programa de governo com os recursos disponíveis. Rodrigo Munique, por favor. A cidade, o Rio de Janeiro tem todo o potencial prefeito, como nós aqui, e destaco uma safra de bons políticos que a cidade vem tendo. Essa campanha é marcada por um debate de bom nível. Os problemas da cidade eles são de duas ordens. A primeira é de uma ordem objetiva que o prefeito tem que enfrentar no dia 1º de janeiro de 2017. O outro é um problema de longo prazo, de um processo que precisa ser iniciado no dia 1º de janeiro, mas que ele demanda um tempo um pouco maior. Sem dúvida nenhuma, nós fizemos algumas pesquisas qualitativas que mostram que os problemas mais graves da cidade hoje, ou pelo menos o que o carioca mais reclama, é a violência e a saúde pública. Algumas medidas podem ser adotadas no dia 1º de janeiro de 2017 e todas elas precisam de recurso. O principal é enxugar a máquina, um Estado menor, um Estado mais efetivo, onde se gaste apenas o que se arrecade e acabar com essa coisa de grandes obras, acabar com essa falácia da Copa do Mundo, que quem financiou foi o dinheiro privado, quando não foi o bolso do contribuinte, porque dinheiro privado, às custas de incentivo fiscal e de renúncia de receita, não é dinheiro privado, é dinheiro público. Então, a fórmula para isso é uma fórmula dura, que exige austeridade, vontade e disposição de fazer e, sobretudo, independência, que é enxugar a máquina e economizar dentro da própria máquina. O Rio de Janeiro é uma cidade rica, precisa se reinventar, novos negócios são uma bela alternativa de trazer receita para a cidade e o que a gente precisa é exatamente fugir de um modelo que já está ultrapassado, como o Molon disse aqui, da época do petróleo, a época dos grandes eventos, e a gente precisa de uma cidade que passe a se reinventar, e é isso que a gente precisa. O Rio de Janeiro ainda é muito hostil para o empreendedor, o Rio de Janeiro ainda é muito hostil para o empresário. Um excesso de burocracia, uma violência premente na cidade, outros fatores que impedem o crescimento, e eu deixo uma coisa muito clara: crescimento social gera justiça social, e a gente pretende criar a cidade, montar a cidade, recriar a cidade com justiça social e com desenvolvimento econômico, enxugando a máquina, economizando e gastando só o que pode. Obrigado. Então, agora, Alessandro Molon. 1 minuto e 30, como é que o senhor pretende realizar o que se propõe com os atuais recursos da Prefeitura? Com 4 iniciativas. Primeira, arrumar a casa. Isso significa fazer o quê? Enxugar, evitar gastos desnecessários, atenção no custeio,
evitar grandes investimentos. Não vai ser um ano de fazer grandes investimentos, aliás, acho que não vai ser um mandato de grandes obras, grandes investimentos, mas um primeiro ano, um mandato de arrumar a casa. Segunda iniciativa, aumentar a arrecadação. De que maneira? Ampliando a base de arrecadação, facilitando o empreendedorismo, incentivando tributariamente algumas empresas para que possam vir para a cidade e contribuam com a arrecadação direta ou indireta de tributos. Então, ampliando a base de arrecadação e, com isso, aumentando a arrecadação sem aumento de tributos ou de impostos. Terceiro ponto, priorizando. Só para dar um exemplo para vocês, 25.500 crianças bateram na porta da prefeitura no começo do ano e não conseguiram vaga em creche. Se a gente fosse conveniar com creches comunitárias e pagar o mesmo que a prefeitura já paga para algumas vagas, para atender todas essas crianças, custaria 71 milhões por ano. Isso é um pouco mais da metade do que a prefeitura gastou no ano passado com publicidade. Portanto, é uma questão de priorizar. Quarto e último ponto, com transparência. Porque quanto mais transparência, menos corrupção. Quanto menos corrupção, menos dinheiro desviado. Quanto menos dinheiro desviado, mais dinheiro para saúde, educação, transportes e segurança. A professora Carmen Guedes, como administrar a cidade com os recursos que estão disponíveis. A proposta do Partido Novo é trabalhar com o máximo de competência e o máximo de tecnologia para tentar entregar serviços de qualidade na estrutura existente. O que nós conversamos com os médicos e eles nos disseram é: se nós tivéssemos um prontuário único em que a gente pudesse acompanhar os pacientes por uma matriz de gravidade, encaminhar adequadamente das clínicas de família para os hospitais adequados, se nós conseguíssemos hierarquizar a prioridade nos exames. E hoje, quer dizer, com qualquer celular você consegue pedir uma pizza ou pedir um táxi. Por que não saber em que UPA tem um médico te atendendo de madrugada e coisas dessa ordem? Então é tecnologia e competência. Como nós não fazemos coalizões, a ideia é que nós tenhamos a possibilidade de trabalhar com todas as secretarias integradas, como o Rei Arthur e os Cavaleiros da Tábua Redonda, trabalhando as sinergias entre essas áreas com resultados positivos. Por exemplo, se a educação puder apoiar a Secretaria de Segurança e Saúde, nós conseguiríamos muito mais efetividade, porque tem problemas que se agravam tanto na segurança quanto na saúde, que poderiam ser antecipados por uma ação integrada com a Secretaria de Educação. Então, é fazer muito mais com menos, apostando nas sinergias internas e em tecnologia e competências aplicadas à redução de gastos e foco na atividade finalística. Obrigado. Bem, agora vamos, duas rodadas, vamos sortear candidatos e sortear perguntas sobre temas da cidade. Vamos lá, sortear o primeiro candidato. Eu já ouvi a pergunta com mais atenção. Professora Carmen Guedes. Não, está aqui. Consegue escrever o senhor aqui? Sim. Vamos lá. 1 minuto e 30 para a resposta, tá? Apesar de contar com toda a infraestrutura, a área que compreende os chamados subúrbios da Central demonstra claros sinais de decadência. A concorrência dos shoppings contribuiu, por exemplo, para afetar de maneira decisiva o comércio de rua do Meier. Empresários da construção civil dizem que os preços dos terrenos e restrições urbanísticas dificultam lançamentos nesses bairros. A senhora concorda com essas críticas? O que a senhora pretende fazer para estimular a habitação nesses bairros que, como são cortados pela supervia, têm fácil acesso ao centro? Na realidade, é um projeto que a gente vem discutindo muito, que seria a criação de um plano diretor que permita a verticalização do subúrbio, que seria a solução para aumentar a oferta de moradia nesses bairros, conjugando com a possibilidade de áreas comerciais mais modernas e integradas. Na verdade, se a gente fizer isso, a gente conseguir levar a cabo uma discussão nacional, estadual, sobre a importância da redução dos impostos sobre a moradia popular, nós podemos corrigir o enorme déficit de habitação no Rio de Janeiro. 48% do preço de uma moradia popular no Rio é imposto
E se nós conseguíssemos fazer um esforço e uma cooperação entre os 3 entes da União, nós resolveríamos inclusive o problema da precariedade das habitações nas favelas, substituindo por empreendimentos mais organizados que a maior parte da população tem condições de pagamento. Obrigado. Pergunta para Rodrigo Amorim. Pergunta. Como o senhor pretende resolver a questão do Uber, serviço que costuma ser elogiado por usuários e criticado por taxistas? Ainda em relação a esse ponto, em tese, a atividade de taxista deveria ser exercida por concessionários individuais, mas apesar de muitas tentativas de mudanças, ainda é grande o número de motoristas condenados a pagar diárias extorsivas para empresas. O senhor pretende enfrentar também esta forma de exploração de mão de obra? O município reconhece a existência de empresas de táxi? Minuto e meio. Olha, sobre essa questão essa questão das empresas de táxi, das autonomias e dessa escravização que é o pagamento de diárias para os taxistas. É impossível um modelo que você esteja baseado no trabalho individual, que é o taxista, e que uma determinada empresa, um indivíduo, tenha 500 autonomias. Então é preciso coragem para enfrentar essa máfia dos táxis hoje no Rio de Janeiro, das empresas de táxi. E sobre o Uber, essa velha polêmica do Uber no táxi, o Uber é uma realidade no mundo inteiro. Não dá para não enfrentar essa questão. Não dá para ficar atrás de uma medida provisória, de uma medida judicial, e ficar botando na conta da medida judicial, como faz o atual prefeito. É preciso colocar o dedo na ferida, enxergar que o Uber é uma realidade. Agora, ele não pode ser uma realidade sem controle algum do município. É dever do Executivo Municipal controlar o transporte público de passageiros, o transporte remunerado de passageiros, e vamos fazer isso. Como? Regulamentando basicamente o Uber. Dessa forma, uma competitividade vai ficar mais igualitária entre o motorista do Uber e o taxista, de certa forma até desestimular aquele motorista do Uber que acha que é o Manaus dos deuses e não é bem assim que funciona, e sobretudo o taxista vem sofrendo não com as 4 vistorias que tem que fazer por ano. O taxista sofre com a covardia que a Secretaria Municipal de Transporte faz. O taxista tem, às vezes, uma amassadinha na porta, ele tem o carro lacrado e rebocado e fica uma semana sem trabalhar. Então, em síntese, dar prioridade ao usuário, ao cidadão, escolher a modal de transporte que bem entender e deixar a competitividade muito mais equilibrada entre o motorista do Uber, entre o motorista do táxi. São serviços que, no primeiro momento, podem parecer até muito similares, mas a gente tem que estimular a vocação de cada um. A gente tem que estimular a vocação de cada um e, resumindo, deixar a disputa muito mais equilibrada do que está hoje, que infelizmente é um desequilíbrio total. Muito obrigado. A chamada racionalização das linhas de ônibus gerou muitas críticas. O senhor pretende mudar o que foi feito? Vai voltar ao sistema antigo ou tentar aprimorar as mudanças? Olha, eu achei péssima essa mudança nas linhas de ônibus, que eles chamam de racionalização, sem apresentar um estudo que embasou essa medida. Ninguém aqui viu esse estudo. Eu queria saber quem é que fez esse estudo. Quais dados foram usados? A que conclusões se chegou? O que no fundo todo mundo sabe é que esse estudo foi feito pelas empresas de ônibus, para aumentar o lucro delas, e não para atender melhor o usuário. Então nós vamos rever sim, inteiramente, essa distribuição de linhas de ônibus, a partir de um estudo de demanda. Não se trata de voltar para o que era antigo, mas de fazer um estudo de demanda com a Universidade do Rio de Janeiro, por exemplo, pedir a COP no estudo de demanda, com a participação dos usuários, e redistribuir as linhas de ônibus pela cidade em função da necessidade do usuário. Isso é fundamental por várias razões. Por exemplo, acesso à educação. Recentemente, no Jardim América, uma moça me dizia: eu não estou fazendo universidade à noite porque não tem ônibus para voltar para casa. E aí eu tenho que voltar de táxi ou de Uber porque o ônibus termina às 10 horas. E eu não consigo terminar a faculdade e pegar o último ônibus. Então, é fundamental redistribuir os transportes, tendo em vista o interesse do usuário. Para isso, a gente precisa de um prefeito que não esteja no bolso das empresas de ônibus, que tenha de fato liberdade, independência e coragem de enfrentá-las. E para isso,
é preciso, de fato, não receber dinheiro ilícito delas, não receber financiamento ilícito de campanha. Obrigado, pessoal, pela atenção. Obrigado. Vamos ver ainda. Professora Aspásia Camargo, pergunta. Boa parte dos recursos da saúde vai para as OS, organizações sociais encarregadas de administrar hospitais, clínicas da família e outras unidades. Ao longo dos últimos anos, algumas dessas entidades foram apontadas como responsáveis por desvios e má gestão. Em 2015, a Prefeitura afastou a Biotec Humanas da administração de hospitais. 4 anos antes, porém, ignorou irregularidades nesta OS apontadas pela empresa. A senhora vai manter os convênios com as OS? Nesse caso, pretende mudar a forma de credenciamento, de fiscalização dessas entidades? Bem, essa questão da OS nos faz pensar muito em problemas graves de nossa cidade que adotam sistemas que funcionam em outras cidades, e quando nós introduzimos esses sistemas aqui no Rio, a corrupção toma conta e nada funciona. É o caso das OS. E particularmente esse caso, é um caso que merecia uma ação do Ministério Público e uma ação policial ostensiva e radical, porque nós até hoje não sabemos exatamente o que aconteceu com essas OS. Então, logicamente, tem que haver uma auditoria severa, né? E nós vamos ter que repensar esse sistema. Sabemos que os hospitais do Rio de Janeiro funcionam com muito mais recursos e muito menos serviços do que o mesmo tipo de hospital funciona em São Paulo. Então é hora de nós fazermos auditorias e avaliações de preços e custos, não apenas nas OS, mas com todos os hospitais. E no caso das OS, é de espantar, porque essa lei foi votada na Câmara de Vereadores e os vereadores foram extremamente severos e exigentes com o perfil dessas empresas. E o que acontece de fato é que em São Paulo, por exemplo, são OS que têm tradição ligada ao Hospital Einstein, a grandes órgãos de saúde consagrados, enquanto aqui no Rio de Janeiro, essas OS são OS criadas em laboratório pelo prefeito ou por grupos ligados ao prefeito, e por isso nós temos o dissabor de ver a corrupção corroer os parcos recursos da saúde pública. Obrigado. Mais uma rodada de perguntas feitas pela produção. Queria responder o Rodrigo Amorim. O senhor quer que guardas municipais atuem ainda de forma suplementar na segurança pública? Em caso positivo, não teme que os funcionários da guarda que não têm armas de fogo passem a ser alvo aos bandidos? O senhor é favorável ao uso de armas de fogo pelos guardas municipais? Em caso positivo, não teme que a providência, que é esta medida, no caso, gere a possibilidade de mais riscos para a população? Como evitar que guardas municipais armados, a exemplo de tantos policiais e bombeiros, não engrossem as fileiras de grupos milicianos? Essa é uma pergunta interessante e é um carro-chefe nosso. A gente tem batido muito na questão da violência e da segurança pública. Segurança pública é dever sim do município. O município pode colaborar muito com a segurança pública, atuando dentro dos ambientes, dos espaços públicos, dos grandes cinturões de comércio, das praças públicas. O município pode atuar ocupando essas áreas e, principalmente, mudando o foco da Guarda Municipal. Esse está no nosso plano de governo, foi copiado por alguns candidatos, e a gente, desde o início, vem falando que a Guarda Municipal no Rio de Janeiro, ela não pode servir para multar. Há uma indústria de multas hoje, inclusive com uma meta pré-estabelecida. Além disso, a Guarda Municipal não pode espancar trabalhador. Quem tem que cuidar de camelô na rua é a postura municipal ligada à fazenda. Nós somos favoráveis a uma Guarda Municipal armada, porém treinada. Não adianta dar uma arma de fogo, uma arma letal na mão de um guarda municipal que não passou por um processo de treinamento. A gente pretende transformar a escola da Guarda Municipal numa escola de governo, numa escola de políticas públicas, equiparando a formação desse guarda municipal, que hoje são 7.500 na cidade do Rio de Janeiro, a tecnólogo em segurança pública.
E a partir daí, partimos para o armamento da Guarda Municipal, de forma a aliviar o trabalho da Polícia Militar. Evidentemente que a Guarda Municipal ela não vai subir morro para combater o narcotráfico, mas ela vai enfrentar aquele crime de pequeno potencial ofensivo, mas num guarda que tem um mínimo poder de coerção. Poder de polícia para a Guarda Municipal armada e eficiência, junto com as forças do Estado e do Governo Federal para enfrentar o grande problema da segurança pública. Obrigado. Aqui responde agora a Alessandra Molon. Caiu. A revitalização da área do Porto ainda não foi suficiente para atrair para a região empreendimentos imobiliários destinados à habitação, em especial unidades voltadas para pessoas de baixa renda familiar. A Prefeitura chegou a recomprar CEPACs, certificados que permitem o aumento da área construída. Estes CEPACs seriam incluídos em negociações com construtoras interessadas em fazer empreendimentos na região. Como o senhor pretende resolver isso? Como estimular a habitação popular naquela região e, assim, garantir a continuidade do processo de revitalização da região portuária? Bom, a pergunta é ótima, muito obrigado por ela. Quando a gente fala em revitalizar uma área, a palavra revitalizar significa colocar vida novamente. E colocar vida, gente, é colocar gente morando. O centro da cidade, se a gente pegar o mapa de empregos e moradias pela cidade, a gente vai ver que no centro tem muito emprego e pouca moradia. E na Zona Oeste, a gente tem muita moradia e pouco emprego. Então, uma das maneiras de resolver um problema crucial da cidade, que é a mobilidade, é exigir que menos gente seja obrigada a se deslocar todos os dias por tão grandes distâncias. E por isso é fundamental incentivar a construção de habitação no centro, e o Porto é uma área estratégica para isso. Não apenas moradia de interesse social, também, mas moradia para a classe média também, como outras cidades, muitas do mundo, fizeram. Isso se faz com incentivo tributário e com regras urbanísticas que facilitem a construção de prédios para a moradia. Afinal de contas, se a gente não fizer isso, o investimento de revitalização do Porto vai ser um investimento que vai ficar pela metade. Vai ficar só nas empresas. E depois à noite, ou nos fins de semana, o centro vai continuar vazio. É fundamental que ele vire um bairro. Quando tem bairro, tem gente morando, tem gente cuidando, e aí a revitalização vai ser por inteiro. Além disso, de quebra, vai resolver problema de moradia e de mobilidade na cidade. Essas vão ser prioridades nossas para o centro, em especial para a área portuária. Obrigado. Obrigado. Vamos. Bem, o Léo dos Apóstolos não está. Professora Espásia Camargo. Desculpa, Espásia, eu te conheço há mais tempo como acadêmica, eu conheci a política há tantos anos, mas eu, como seu leitor acadêmico, Feliz. acabo continuando isso, participando da presença política, por favor. Segundo o livro dos pesquisadores Lucas Faulhaber e Lena Azevedo, a atual administração municipal removeu 65 mil pessoas de suas casas, número superior à soma das remoções promovidas pelo prefeito Pereira Passos e pelo governador da Guanabara, Carlos Lacerda. Não há qualquer indício que venha a ser cumprido o projeto lançado em 2010 pelo atual prefeito de urbanizar todas as favelas cariocas até 2020. Como a senhora pretende promover a habitação popular em seu governo? Como lidar com a diminuição dos recursos do Minha Casa Minha Vida? Haverá novas remoções? A senhora pretende retomar o projeto de urbanização de favelas? Bem, essa é uma grande pergunta que me alegra muito, porque decididamente eu acho esse programa Minha Casa Minha Vida um grande fracasso. Fracasso porque ele joga as pessoas na periferia, longínqua da cidade, sem transporte, sem conexão com a cidade, né? O que é muito grave. E também porque é um projeto, no fundo, um programa para os empreiteiros, que são os empreiteiros que vão lá, né? Apresentam os seus projetos, capturam os recursos da Caixa e arranjam esse processo de simplesmente deslocar as pessoas para lugares longínquos. O que eu pretendo, e sempre defendi já na minha campanha de 2012,
é a regularização fundiária. É essa regularização que o Hernando Souto vem apregoando há mais de 20 anos para a América Latina, e é ela que traz a renda para o trabalhador que tem a sua moradia, que começa a ser reconhecido com um endereço e que pode, portanto, ser consumidor e que pode ter uma vida, digamos assim, que permita, inclusive, a melhoria das comunidades e das favelas. Elas não vão melhorar as favelas sem que as pessoas sejam empoderadas no seu direito de morar. E esse projeto é um projeto que vem sendo sabotado sistematicamente pelos governos, porque ninguém quer dar autonomia às pessoas para que elas sigam o seu próprio rumo e independam dos governos. Pergunta dessa rodada para Carmen Guedes, professora Carmen Guedes. É uma pergunta aqui. Em 2014, um relatório de técnicos do Tribunal de Contas do município recomendou a redução do preço das passagens de ônibus. A sugestão acabou recusada pelos conselheiros do TCM. Ao contrário do que a Prefeitura havia prometido, o percentual de ônibus com ar-condicionado ainda está longe de atingir os 100%. Até a Justiça passou a cobrar, a determinar, no caso, a refrigeração dos ônibus. A senhora pretende rever os contratos de concessão com os consórcios que reúnem as empresas de ônibus? A senhora vai mudar o cálculo das tarifas? Quando, enfim, teremos todos os ônibus refrigerados? Na realidade, essa é uma pergunta bastante complexa, porque o equilíbrio dos contratos é a base para a segurança jurídica na nossa cidade, e nós não acreditamos que é possível ter desenvolvimento sem segurança jurídica. O que é necessário verificar é se houve abuso das empresas, se houve dolo de fato, e tentar, da melhor maneira possível, aumentar a competitividade entre os diferentes modais de transporte, porque só com o aumento da competitividade esse tipo de problema pode ser reduzido de uma forma substancial. Na realidade, a Firjan já vem há alguns anos apontando para a necessidade de pensar o transporte aquaviário, que tiraria mais de 100 mil veículos da rua, e a necessidade de fazer um consórcio com os municípios da Baixada para tentar fomentar o transporte por barco pela Baía de Guanabara, que também desafogaria a Avenida Brasil e a linha vermelha. E nós não sabemos por que razão esse estudo de viabilidade que já foi feito pela Firjan e que é apresentado no relatório da Firjan para a Prefeitura, não foi levado a cabo. Então essas são algumas questões que a gente acha que precisa ver. É claro, se o contrato está sendo cumprido, se não tem roubo, se não tem desvio, naturalmente, e também que outras alternativas haveriam para além dessa. Muito obrigado. Vamos bloco, uma rodada de perguntas entre os candidatos. A primeira pergunta vai ser... não, deixa que está certinho aqui, tá? Já me resolvi. Obrigado. O primeiro a perguntar vai ser escolhido no sorteio e vai ter que ser o último a ser perguntado. Cada candidato terá 1 minuto e 30 segundos para responder. Haverá uma réplica, ou seja, a pessoa que fez a pergunta tem direito a uma réplica de 1 minuto. E haverá também uma tréplica também de 1 minuto. Então vamos lá, o primeiro a perguntar Aspar Zé Camargo faz a pergunta para... Eu vou fazer Monon. Bem, eu e Monon temos um compromisso consistente com o desenvolvimento sustentável, com a sustentabilidade. E essa cidade é tudo menos sustentável. E talvez o ponto principal seja o problema do saneamento, porque a nossa população tem apenas 30% de pessoas com acesso ao tratamento de esgoto. Isso é uma calamidade pública indigna da história dessa cidade, que nós fomos a terceira cidade do mundo, depois de Londres e depois de Hamburgo, a iniciar um sistema de tratamento de esgoto na cidade do Rio de Janeiro em 1857. Portanto, olhar para o século XXI e ver tamanha calamidade é realmente uma preocupação muito grande. O que você pretende fazer sobre isso? Qual é a solução que você vê na linha do horizonte? Muito obrigado, Aspásia, pela pergunta. A pergunta é ótima, porque, no fundo, os nossos rios
estão doentes, estão envenenados, eles poluem as nossas lagoas, as lagoas de Jacarepaguá, Lagoa Rodrigo de Freitas, as baías, a Baía de Guanabara, a Baía de Sepetiba, as nossas praias, e tudo isso por falta de coleta e tratamento de esgoto. Eu, como prefeito, vou de saída procurar a SEDAI e vou perguntar se ela tem recursos, em qual prazo, com quais metas ela pretende universalizar a coleta e o tratamento de esgoto. E se ela responder que ela não tem recursos porque o Estado está falido, eu vou lançar uma parceria privada, público-privada, vou fazer uma licitação para escolher uma empresa que, com metas e com recursos bem definidos, possa universalizar a coleta e tratamento de esgoto no Rio. Eu vi do pai de um garoto na Rocinha, algum tempo atrás, quando eu fui lá conversar sobre teleférico, o governo queria construir um teleférico, e os moradores me pediram para ir lá ouvi-los, e eu fui. E um pai na Rocinha me disse: Molon, diga para os governos, por favor, que nós não queremos teleférico. Eu quero saneamento básico, eu quero que o meu filho não cresça pisando no esgoto. Isso é fundamental para proteger o meio ambiente e é fundamental para a saúde. Preventivamente, muitas doenças podem ser evitadas se a gente tiver saneamento básico. Eu tenho compromisso de universalizar isso, e para mim não importa a cor do gato, importa que ele casse o rato. O importante é a solução que resolva o problema das pessoas, e não ficar reféns de modelos que, no fundo, impedem que as pessoas pobres tenham saneamento. Obrigado pela atenção. Agora, um minuto, deixa eu lembrar que há fichas, quem quiser fazer perguntas, que depois dessa rodada a gente vai fazer as perguntas feitas pela plateia, vai apresentar as perguntas feitas pela plateia. Por favor. Esse mesmo não. Mas eu posso já dar a resposta a você, porque eu trabalhei 4 anos com esse problema dramático do saneamento no estado do Rio de Janeiro, que é a responsabilidade da SEDAI, e a cidade do Rio de Janeiro é refém da SEDAI, embora ela seja responsável por 80% da arrecadação dessa empresa pública falida. Ela vive na verdade, de esmola, né? Tirando dinheiro do FECAM e recursos realmente ela não tem, né? E por isso o Rio de Janeiro está nessa situação. São as mais altas tarifas do Brasil e o desperdício de água não tem semelhante em nenhuma outra cidade brasileira com mais de 300 mil habitantes. Então, o que nós temos que fazer é realmente a parceria ou a concessão. Mas, desde já, eu adianto que os contratos que estão hoje vigentes não são contratos, são papéis falsos, que não têm nenhum tipo de meta, nenhum tipo de compromisso, e eu sinceramente não sei como é que o prefeito conseguiu levar adiante uma situação de tamanha ilegalidade, de tamanha carência para a cidade do Rio de Janeiro, que é acometida diariamente de doenças graves de veiculação hídrica, viroses, dicas e dengues. Um minuto. 30 segundos. Não, um minuto, desculpe. Perfeito. Então, eu acrescentaria isso, que a Aspásia disse corretamente, um outro problema que também está no campo do saneamento, lato sensu, que é a coleta seletiva e a reciclagem de lixo. Algumas cidades do Brasil, até mesmo cidades pequenas, conseguiram transformar o lixo em riqueza, gerando emprego e renda. E a coleta seletiva no Rio de Janeiro é uma vergonha. A taxa é baixíssima. Às vezes você separa em casa e à noite o caminhão passa e junta tudo. Nós vamos mudar isso. Por quê? Porque nós vamos acabar com esse esquema em que é um grande negócio levar muito lixo para o aterro sanitário de Seropédica, porque se paga o transporte por tonelada e se paga o armazenamento também por tonelada. A gente vai fazer com que isso deixe de ser um negócio. O negócio vai ser as pessoas fazerem coleta seletiva e reciclagem, gerando emprego e renda e garantindo saúde. Porque o lixo não coletado, os copos plásticos, as garrafas PET, são ali que os mosquitos da dengue, da chikungunya e da zika se procriam. E está preparada, eu vou parar para encerrar só com essa frase, as condições para uma epidemia de chikungunya no próximo verão estão dadas. Esse é um tema urgente e a coleta seletiva faz parte disso. Obrigado. Agora, obrigado. Vamos fazer uma pergunta para a professora Carmen ou para o doutor. 30 segundos, se der, por favor. Eu vou perguntar para o Rodrigo, tive o prazer de fazer o debate mais cedo com a Carmen lá na FRJ. Aliás, eu queria cumprimentar os colegas, porque são pessoas que estão procurando ir a todos os
debates, acho que isso é um sinal de respeito à população do Rio de Janeiro. Eu lamento aqueles que sistematicamente têm faltado aos debates, né? O que mostra um desrespeito com a população e o medo do que pode ser perguntado e de eventuais saias justas, né? Rodrigo, eu considero uma questão fundamental da educação. Sou professor, eu conheço na sala de aula o papel de transformação da educação, e para mim a educação começa lá na primeira infância, na creche e na pré-escola. Eu vou universalizar matrícula em creche o quanto antes. Se bobear no segundo ano de governo, a gente consegue resolver isso conveniando com creche comunitária. Eu queria saber, do seu ponto de vista, do programa de governo de vocês, qual é o papel da educação e como é que vocês pretendem enfrentar os graves problemas da educação carioca? Obrigado pela pergunta, amor. De fato, a educação é um daqueles 4 graves problemas a serem enfrentados por essa cidade, pelo próximo gestor dessa cidade. Repetindo, violência, saúde, educação e o enxugamento da máquina, uma reforma administrativa. A educação, ela precisa de algumas ações imediatas. Logo no primeiro mês do governo, no primeiro dia de governo, algumas medidas imediatas. Só que a educação, ela é sempre um processo continuado. A gente tem taxas muito ruins. O Rio de Janeiro é a 27ª dentre as 92 cidades em alguns índices de educação e nós somos o 11º entre as 27 capitais. Esses índices são sofríveis considerando que somos a 2ª maior cidade do país e a 4ª maior cidade da América Latina. A educação passa, primeiro de tudo, por uma maior valorização do professor. Um plano de cargos e salários efetivos, que nesse mandato tentaram fazer, e o professor foi recebido na Câmara Municipal a bala de borracha, paulada e gás lacrimogêneo. A gente precisa interagir com o professor, botar os conselhos municipais para funcionarem, botar o Conselho Municipal de Educação para funcionar como deve ser, interagindo de forma paritária a sociedade civil e governo, um foco imediato na primeira infância. Pretendemos colocar em prática aqui um projeto de São Paulo chamado Sementes Brilhantes, que deu certo, foi um projeto premiado pela Fundação Bill Gates com $1 milhão, que é um projeto de atenção de 0 a 3 anos, transformando as creches municipais não só num depósito de gente, mas com estímulos de psicomotricidade, que a gente já tem estudos revelando que essas crianças que têm esse tipo de estímulo, elas se tornam uma criança com um poder de aprendizado, um adolescente com um poder de aprendizado maior. Depois, na réplica, eu falo sobre escola sem partidos, que é algo que a gente diverge, e falo também sobre a segunda infância. Obrigado, Rodrigo. Eu vou aproveitar, já que você tocou no tema da escola sem partido, vou dizer que eu sou contra. Não era essa a intenção da pergunta, eu queria falar mesmo da primeira infância, mas o debate é importante, então eu quero dizer que eu sou contra. Eu entendo que a escola é um lugar de pluralidade, que é muito ruim a gente tem um professor em sala de aula com medo de emitir sua opinião. Eu não acredito em neutralidade. Ciências humanas não existe neutralidade. O que existe no fundo é sempre uma visão de mundo. Todo mundo olha o mundo a partir de um certo ponto. E eu defendo que os professores se sintam à vontade para manifestar a sua opinião. É claro que sempre respeitando a divergência e a pluralidade. Isso aí é óbvio, né? Agora, eu acho que o Escola Sem Partido, ele no fundo promete pluralidade, mas o que ele entrega é censura. Por isso eu sou totalmente contrário. Mas eu queria falar do meu foco na primeira infância. Eu quero dizer que essa fase da vida, de 0 a 3 anos, as pesquisas em neurociência da Universidade de Harvard já mostraram que é a fase mais sensacional do avanço da inteligência humana, e se a gente desperdiçar, a gente paga um preço caro por isso no futuro. Então a gente vai perder um dia. No dia seguinte de eleito, eu vou procurar a capacidade ociosa em creches comunitárias ou privadas, e enquanto eu construo creche pública para quem não tem, eu vou conveniar para que nenhuma criança fique fora da sala de aula. Além disso, vou focar em educação em tempo integral no ensino fundamental. Vamos progressivamente garantir isso e tratar o professor com respeito, não apenas com um salário melhor, mas com uma formação continuada na prática, na sala de aula com apoio pedagógico. Obrigado pela atenção. A gente tem uma capacidade, hoje a nossa capacidade instalada não atende a primeira infância. Então, não adianta a promessa do Pedro Paulo, por exemplo, dizendo que vai construir 304 escolas municipais. Isso daria uma inauguração a cada 4 dias de governo, que é impossível, balela, conversa para boi dormir. Então, uma relação com o particular. A gente vem uma crise financeira muito grave, a capacidade da rede privada está ociosa, então vamos criar o Profunde, que é um sistema de interação com a rede privada, de modo a, de forma imediata, resolver, pelo menos amenizar o déficit de vagas nas creches.
Depois disso, a atenção integral, simplesmente com um foco voltado para o mercado de trabalho, para o empreendedorismo, que a gente não vê hoje nas escolas municipais. A gente vê analfabetos funcionais saindo das escolas municipais hoje, a gente vê crianças que não conseguem, adolescentes que não conseguem fazer uma equação básica, uma operação simples de matemática. E no tocante à escola sem partido, eu toquei no assunto dizendo que a gente não pensa como censura, mas simplesmente não formar militante nem de direita e nem de esquerda. Mas o debate contigo é sempre bem-vindo e de alto nível. Agora, eu faço a pergunta para a professora Carmen, para que ela depois faça a transfase, pergunta 30 segundos e direito a réplica e crédito. Professora Carmen, Muito bem, por isso. um grande problema do governo, do próximo gestor, é como se relacionar com o legislativo. A gente sabe que tem um legislativo prostituído, um toma lá da cá. A nossa, eu acho que é um ponto de sinergia entre as 4 propostas aqui, uma certa independência com o modelo político que está vigente hoje. Então a minha pergunta é a seguinte: uma vez eleita, como será essa relação com o Parlamento Municipal? Muito obrigada pela pergunta, Rodrigo. Na realidade, o que nós achamos é a topologia dos comportamentos que ocorrem, eles estão derivados de um problema estrutural que está por trás e que produzem muita incerteza. O que isso quer dizer na prática? Se o prefeito é autoritário ou tem interesses escusos e na hora de interagir com a Câmara precisa aprovar os seus projetos sem uma discussão pública adequada e sem uma matriz de risco, sem um levantamento de causas, o ônus de decidir a favor ou contra do prefeito não é do vereador. Então o vereador compra o prefeito, o prefeito compra o vereador para conseguir aprovar suas propostas. Se nós conseguirmos trabalhar com análises robustas de cada decisão a ser tomada, como manda de fato as regras de transparência, e estruturar um debate sobre perdas e ganhos com cada linha de ação, o ônus de decidir contra o melhor interesse público passa para o vereador, e nós acreditamos que ninguém bota o pescoço na guilhotina numa situação dessas. 1 minuto para a réplica. Na verdade, como eu disse aqui, repito, a gente está com uma safra muito boa de políticos e a cidade lucrará com isso. Eu acho que é um ponto de sinergia nosso quebrar essa hegemonia do PMDB na cidade do Rio de Janeiro. É preciso isso. A gente diverge de alguns pontos ideológicos, mas eu acho que o bem da cidade é algo que todos nós 4 queremos. Essa relação muito complicada de toma lá da cá com a política é algo que não faremos. Nós não temos necessidade e motivo de querer agradar partido político algum. Nosso secretariado será composto por meritocracia, por técnicos que consigam desenvolver aquela pasta, que será enxugado de 29 para 18 pastas. E no ponto de vista do legislativo, há uma figura das emendas parlamentares que há muito tempo servem de barganha do prefeito, que não as concede para o vereador. Então, criar um mecanismo de concessão obrigatória dessas emendas e racional dessas emendas é uma forma de você trabalhar com o legislativo sem precisar ficar escravo de político ou de cacique político, que é o que não pretendemos. Obrigado. 1 minuto. Na realidade, o que nós acreditamos é, se o planejamento orçamentário se der como ele deve se dar na Câmara dos Vereadores, entendendo as premissas de alocação de prioridade, as restrições de recurso, haverá muito menos espaço para o toma lá da cá dos vereadores e para que os vereadores proponham emendas que forcem a transferência de recursos para outras áreas, porque eles estariam tirando das áreas prioritárias fundamentais debatidas abertamente na Câmara com o máximo de transparência e ficariam então numa posição delicada em relação ao seu próprio eleitorado. Nós acreditamos muito que com mais transparência, mais honestidade, mais qualidade do planejamento, essa questão do toma lá da cá vai se reduzir significativamente, porque o maior problema das nossas instituições é a distância entre o tomador de decisão e a comunidade, que acaba gerando espaço para comportamentos oportunistas. Ter compromisso com o aprimoramento das instituições públicas e privadas e com o funcionamento organizacional está no coração das propostas do Novo de fazer mais programas. Obrigado. Para a deputada Tamara. 30 segundos a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta. As
Aspásia, um dos desafios da política é melhorar a vida das pessoas. E na nossa sociedade tem um grupo específico, que tem uma situação de vulnerabilidade muito grande, e isso é confirmado por todos os estudos do Banco Mundial. A pobreza no mundo é feminina. Mais de 80% dos miseráveis do mundo são mulheres e crianças de até 10 anos dependentes dessas mulheres. Isso, no Rio, se torna mais grave pela taxa de evasão masculina dos domicílios. Nós temos 48% dos domicílios na nossa cidade sustentados por uma mãe sozinha. Eu gostaria de saber qual é o projeto do seu partido para esse grupo especificamente. Bem, esse diagnóstico que você faz, Carmen, é o diagnóstico que eu faço há 20 anos. E realmente, se nós tivéssemos algum espírito de justiça, nós deveríamos organizar as políticas sociais de tal maneira que nós tratássemos essa categoria muito vulnerável em primeiro lugar. E uma das maneiras que nós podíamos usar para fazer esse atendimento é, em primeiro lugar, facilitar a educação e a capacitação da mão de obra. As mulheres ficam muito entregues a trabalhos subalternos, extremamente exaustivos, e a vários, as várias tarefas que ela realiza cotidianamente. E a bolsa de estudos, que devia ser não só para a mulher, mas também para outras categorias vulneráveis, como negros, por exemplo, ela realmente, a nossa sociedade tem preconceito contra esta maneira de gratificar as pessoas que se esforçam e que querem melhorar as suas condições de vida. É inacreditável como coisas que acontecem nos Estados Unidos, por exemplo, cotidianamente, você tem milhares de fundações dando bolsas para pessoas que precisam. No Brasil, isso não acontece. E as mulheres precisam, obviamente, não só da creche, mas da creche tal como ela existe hoje, que o tempo se encerra às 2 horas da tarde, mas de outras formas de atendimento, inclusive para mulheres que têm, como eu tenho, filhos incapacitados, autistas, com outros problemas, e que nunca conseguem apoio do governo para o atendimento dessas necessidades básicas. Obrigada, Aspásia. Na realidade, nós no Novo vemos pensando em fomentar o empreendedorismo feminino para a criação dessas creches horário integral ou horário estendido, começando pelas regiões de índice de desenvolvimento humano menor para as maiores, porque o Banco Mundial mostra, num comparativo entre todas as nações do mundo, que se você garante proteção para crianças, essas mulheres conseguem, como indivíduo, entrar na economia e prosperar. Se você conseguir associar essas duas ações e permitir o empreendedorismo feminino na solução do problema da falta de creches, você consegue resolver esses dois esforços, como a experiência de Bangladesh mostra com o Banco dos Pobres, no fomento ao empreendedorismo feminino, que na realidade é a ação mais capaz de resolver também o problema do círculo vicioso de pobreza e violência na nossa cidade. Foi muito bom você lembrar o Banco do Povo. É inacreditável como o Brasil não tem Banco do Povo. E isso é um fenômeno, porque vários países latino-americanos têm modalidades de programas semelhantes, né? E o Banco do Povo é justamente aquele banco que financia pequenas atividades, pequenos empreendimentos, sempre com resultados muito positivos e muito importantes. No Brasil, quem fez isso de uma maneira brilhante e com resultados extraordinários foi Miguel Arraes, em 1959. De lá para cá, nada foi feito nessa direção. Então, o que nós queremos é inovar as políticas sociais, que são extremamente medíocres, extremamente clientelistas, e o que nós precisamos é de ousadia, Carmen, de formas novas de fazer coisas que dão resultado, que dão retorno. E a mulher, ela está melhor na escola, a mulher é empreendedora, a mulher tem um raciocínio holístico, ela integra informações de diferentes naturezas, e por isso ela tem que ser muito valorizada, porque ela é parte do século XXI. Obrigado. Vamos agora passar aqui para 2 rodadas de perguntas do público. Tem aqui várias perguntas. Eu apenas fiz nenhuma censura, apenas mantive as perguntas que têm a ver com a administração municipal, que é o propósito básico, né, desse debate. Primeiro,
Aspásia Camargo, vamos ser democráticos a ponto de pedir você sorteia a pergunta, tá vendo? Deixa que eu leio. Pronto, então vamos ler aqui. Como é 1 minuto e meio para a resposta, tá? Como dar mais independência pedagógica aos professores municipais? E qual é a melhor forma de valorizar os resultados, os bons resultados desse processo de independência? Bem, esse é o nosso problema. Eu acho que para a gente dar mais independência pedagógica ao professor, a gente tem que dar mais independência pedagógica ao aluno, porque o professor é parte de um processo dialógico de interação com o aluno. E os nossos alunos estão muito insatisfeitos em sala de aula. Eles reclamam muito da qualidade do ensino, eles se entediam enormemente porque as aulas são monótonas. Então, para fazer esse processo da autonomia pedagógica funcionar, é preciso um enorme investimento em capacitação dos professores, não aquela capacitação também enjoada e monótona, mas dar mais oportunidades culturais para o professor, mais condições de leitura, melhores bibliotecas no próprio colégio que possam servir aos professores e aos alunos, enfim, impregnar de cultura o ambiente cultural da escola. A escola brasileira é uma escola do século XIX e nossos filhos, nossas crianças estão já com o smartphone na mão, usando tecnologias do século XXI. Essas tecnologias têm que penetrar na escola para facilitar uma relação mais horizontal, mais fluida, mais flexível entre o professor e o aluno. A professora Carmen Migueles, também democraticamente. Vamos lá, obrigado. Vou botar os óculos, senão eu vou ter que inventar a pergunta. Quais são os seus projetos para a ampliação dos corredores BRS? Não fala em BRT, fala aqui em BRS, que são aqueles que utilizam de faixas exclusivas para ônibus. São pequenas medidas que já melhoram muito o trânsito. Por que não a criação de faixas assim na Lagoa, na Rua Jardim Botânica, avenidas urbanas, Jerônimo Dantas, etc.? Por que não utilizar as faixas olímpicas das linhas amarela e vermelha para o uso do transporte coletivo? E sendo aqui o caso do exemplo de São Paulo, que em várias, onde houve a implantação de faixas exclusivas para ônibus, mesmo em ruas de mão dupla. 1 minuto e meio, por favor. Eu particularmente não acho que seja função do prefeito gerar a solução para todos esses problemas. Na verdade, esse tipo de pergunta é uma pergunta que demanda a consulta a um engenheiro de tráfego e fazer uma análise de matemática combinatória bastante estruturada para conseguir destravar o trânsito. O que a gente precisa saber do prefeito é se ele de fato vai estar determinado a colocar os melhores técnicos nas melhores posições e ordenar a realização desse tipo de estudo. Hoje, com a informação via satélite e com o volume de câmeras que já tem disponíveis no Correio, a gente sabe exatamente onde tem os maiores gargalos de trânsito, e essa é uma solução que demanda muita engenharia aplicada e um conjunto de técnicos estudando onde estão os principais gargalos e como é que nós faríamos para desengargalar. Esse é o tipo de solução para a qual a gente acredita muito na importância de botar as melhores pessoas no lugar certo. Vamos agora. Rodrigo Amorim, vamos lá. Candidato, quais são as suas propostas para a região de Anchieta, no que tange a urbanização, saneamento básico, saúde, educação, transporte, habitação e segurança? Olha, eu fico muito feliz com essa pergunta, porque eu fui secretário municipal ali em Nilópolis, do lado de Anchieta. E aí os problemas de Nilópolis são muito compatíveis e muito iguais aos problemas de Anchieta. Anchieta tem uma rebarba histórica dali do fundo da Baixada Fluminense, do início da Baixada Fluminense, e sofre com isso. Não só Anchieta, mas toda a região da periferia do Rio de Janeiro. Infelizmente, o que a gente enxerga hoje é uma cidade voltada para o centro da cidade e para a Zona Sul.
Nada do que foi feito de perfumaria pelo governo Eduardo Paes foi efetivamente voltado para a Zona Oeste, para as zonas mais afastadas da cidade. Primeiro de tudo, é a questão da violência. São as áreas que, historicamente, têm mais casos de violência e a gente precisa enfrentar de forma igual para toda a cidade. Então, com a nossa mudança de foco, com a Guarda Municipal atuando diretamente no cinturão ali que compreende Anchieta, Ricardo de Albuquerque, até a saída da Avenida Brasil, até a fronteira com Milópolis, acho que dá uma aliviada e deixa a Polícia Militar mais autônoma para isso. Depois é a integração das zonas da cidade. É preciso criar mais oportunidade de emprego naquela região, de modo que a população que ali mora e ali trabalha. Com isso, você diminui o fluxo de pessoas e facilita a questão do transporte. O BRT, a gente tem um problema muito grave. Agora, quando ele chegar, ou se chegar à Avenida Brasil, que é um compromisso também nosso, estendê-lo até o final da Avenida Brasil, existe o problema de quem mora em Anchieta e vai ter que andar até a Avenida Brasil para pegar um BRT. Por isso, o estímulo às modais de transporte alternativo, como, por exemplo, as vans, ou alternativas ali que permitam que essas pessoas saiam de quarteirões para dentro da cidade até as vias de BRT. Então são dois pontos aí que são cruciais: emprego, mobilidade e segurança. Obrigado. Agora, Alessandro Morron. Obrigado. A aprovação automática ainda existe nas escolas municipais do primeiro ao terceiro anos. O que os candidatos, no caso o candidato, pensa sobre isso? Primeiro eu queria agradecer a pergunta, que é uma pergunta que diz respeito à educação, como eu disse mais cedo, um dos meus focos. Nesse primeiro ciclo, do primeiro ao terceiro ano, seria um grave erro a gente estimular a evasão escolar ou começar a apostar no fracasso escolar com a reprovação. Por isso, os especialistas de educação, em geral, entendem que nesse primeiro ciclo é preciso ter muito cuidado para evitar que alguém seja reprovado. Porque nesse momento em que a pessoa está adquirindo hábitos de educação e, portanto, ela pode ser, de alguma maneira, estimulada a deixar a escola, não convém apostar na reprovação. A solução para isso não é garantir a aprovação automática. A solução para isso é começar lá na primeira infância, a aquisição de hábitos e estimular a inteligência de 0 aos 3 anos na creche e de 4 a 5 na pré-escola. Porque o que ocorre hoje em dia é que uma parte da sociedade começa a ter a sua inteligência estimulada aos 2 anos de idade. É isso que acontece com os filhos da classe média. Agora, quem não tem dinheiro para colocar o filho em creche, começa a estudar aos 6 anos de idade. E evidentemente que é muito mais difícil enfrentar os desafios de uma educação ainda tão desigual para quem começa a estudar aos 6 anos do que para quem começa a estudar aos 2, 3 anos de idade. Eu digo isso com a tranquilidade de quem pôs os seus filhos na creche. Mas eu não quero uma cidade que seja boa só para os meus filhos. Eu não quero uma educação que seja boa só para uma parte da sociedade. Eu quero uma educação que seja inclusiva e que dê oportunidades iguais para todos, começando na primeira infância. Obrigado. Agora, Aspásia Camargo. Aspásia, vice, candidata a vice na chapa de Carlos Roberto Osório, só para lembrar. Explodiu de fazer. Não, porque às vezes a letra é desaliante, então eu quero melhor a letra que você. Uma nova pergunta sobre educação que mostra por amostragem que é um tema muito presente aqui, né? Ainda não se falou sobre o mérito dos professores no ensino público. O que pretende fazer em relação a isso, dada a resistência sindical? Bem, eu acho que primeiro nós temos que desmontar a engenhoca do conflito, quase que guerra aberta entre o professor e a prefeitura, né? Nós temos que respeitar o professor, temos que reconhecer também, coisa que pouca gente sabe, que hoje um professor da prefeitura começa, depois do seu concurso e ingresso no setor público, começa ganhando, a partir de outubro, vai ganhar R$ 5.500 por um tempo integral, o que não é mal. Mas há um problema de gargalo muito grande, que é justamente esse problema do mérito. Porque não basta que ela comece ganhando bem,
é preciso que ela tenha estímulos e gratificações que não sejam apenas o diploma, mas sejam também a sua dedicação e os resultados que ela obtém com seus alunos. A avaliação que os alunos fazem do professor. Eu acho que essa é a maior gratificação do professor, é o reconhecimento daquele ao qual ela se dedica. E isso seria uma forma muito útil e muito positiva de estimular as boas relações dentro de sala de aula, estimular o professor a melhorar, a se aperfeiçoar, a fazer cursos, quaisquer que sejam, não só faculdade e ensino superior, etc., mas também cursos especiais de toda a natureza, porque a sociedade contemporânea exige saberes muito diversos e os alunos querem isso, querem muitas vezes conhecimentos diversificados que nem sempre o professor pode oferecer. Muito obrigado. A pergunta vai para o advogado Rodrigo Amorim, candidato a vice na chapa do deputado Flávio Bolsonaro. Bem, eu vou pedir licença para passar essa pergunta, na verdade, eu falei que é uma pergunta sobre o Uber, que você também já respondeu. O senhor já respondeu, uma das razões para o Uber ser tão barato, não participação do Estado, até para que a gente possa diversificar um pouco o debate, vou ter a liberdade aqui. Vai de cima, então vamos lá. Senhor candidato, em sua gestão, como será tratada a questão da moradia? Ela terá integração à cidade, parênteses, dilemas de transporte, ofertas de serviços, né, o dilema de transporte versus ofertas de serviços. Os senhores estão a par de projetos de implantação de cidades inteligentes, no caso bairros inteligentes, ao redor do mundo, em cidades do Nordeste brasileiro. Nessas cidades que utilizam águas de reuso, painéis solares, novos modelos de casas e prédios. Como esses exemplos poderiam servir de inspiração para um tema tão relevante em nossa cidade? 1 minuto e meio, por favor. São vários itens aí de pergunta. A habitação, sem dúvida nenhuma, é um problema que o carioca, o próximo prefeito, precisa enfrentar. A gente viveu uma política habitacional baseada única e exclusivamente no programa Minha Casa Minha Vida. Essa intervenção toda que teve na cidade, essa intervenção urbana toda que não se tem desde Pereira Passos, ela não teve nenhum foco nas áreas de favela, por exemplo, como bem disse a Aspasa. Então, o primeiro ponto é enfrentar essa questão. Intervenção urbana nas áreas de favela. Levar políticas de saneamento, políticas de obras para dentro dessas áreas de favela. O segundo ponto de suma importância é a regularização fundiária. É necessário que nas áreas de favela hoje, que é o principal problema de habitação na cidade, se tenha a regularização fundiária para quem já está com dignidade nas condições mínimas, seja regularizado e tenha o seu título de propriedade. Com isso a gente consegue também impedir, ou pelo menos controlar a expansão dessas áreas de favela. Um outro ponto que é atinente à habitação é que a gente precisa redesenhar o espaço urbano da cidade. Precisa redistribuir as zonas de modo, aquela velha máxima, que você tem emprego e habitação próximo. O modelo, por exemplo, das Olimpíadas era uma grande oportunidade da gente fazer isso, mas infelizmente o Parque Olímpico ele foi construído dentro de uma área que já é uma área privilegiada da cidade. A gente perdeu uma grande chance de construir um Parque Olímpico numa área mais afastada da cidade, chegando lá próximo da Zona Oeste, lá perto de Anchieta, ali na fronteira com a Baixada Fluminense. Obrigado. Alessandro Molon. Outra pergunta para a educação. Nos últimos anos, planos diversos para as escolas municipais foram implantados e, com o tempo, deixados de lado. Qual a resposta que o senhor pretende dar para equacionar, aspas, poucos recursos em muitas escolas e baixos índices de qualidade de ensino? São 3 variantes aqui, né? Poucos recursos, muitas escolas e baixos índices de qualidade. 1 minuto e meio. Bom, primeiro, pessoal, eu queria dizer que eu não acredito em educação de qualidade sem professor motivado, reconhecido e valorizado. Educação é gente formando gente. E para isso o professor, ele tem que estar com um brilho nos olhos. Ele tem que acreditar que aquela educação vai fazer diferença na vida do aluno. O aluno tem que acreditar
que a escola vai fazer diferença na sua vida. E o professor e o diretor da escola tem que acreditar que os seus alunos têm capacidade para superar todas as dificuldades e brilhar. Uma vez eu perguntei para os meus alunos de uma escola municipal onde eu dei aula, para que é que eles queriam fazer vestibular. E um deles me disse, ele estava na 8ª série, atualmente no 9º ano. Um deles me disse assim: professor, vestibular não é para gente não. Vestibular é para o pessoal do Santo Agostinho, porque a escola ficava ali perto do Santo Agostinho, no Leblon. E aquilo para mim foi um choque, porque no fundo o que ele estava me dizendo é que ele não via na escola a oportunidade para chegar nesse lugar. Então eu acredito em formação continuada na prática, ou seja, apoio pedagógico ao professor na escola. Eu acredito em começar mais cedo. Com creche pré-escola, o nosso aluno vai chegar no ensino fundamental com a inteligência estimulada e com hábitos adquiridos. E eu acredito em educação de tempo integral, para que o aluno tenha apoio para fazer o dever de casa, para estudar, coisa que muitas vezes ele não tem em casa, sequer um lugar para estudar. Às vezes um lugar, uma mesa, uma luz, um livro, falta em casa. Com tudo isso a gente melhora a qualidade da educação no mundo. Obrigado, pessoal. Uma pergunta para a professora Carmen Guedes. Fazer o leque de perguntas. Obrigado. A candidata, no caso, considera mais importante preservar a economia do município com austeridade, devido à situação atual das contas públicas, ou irá expandir os serviços públicos da maneira que estão presentes, da maneira que eu suponho, no ritmo que tem sido expandidos? O que é mais importante? Gente, essa é uma falsa polaridade, porque se você expande os gastos numa desproporção em relação ao orçamento público, você está dando um tiro curto e logo você vai ficar sem dinheiro para dar continuidade para isso, o que aconteceu no governo do Estado, e nós vimos o resultado. Na realidade, nas duas gestões do Sérgio Cabral, houve um aumento de investimento muito grande em saúde e educação, para além da capacidade de pagamento do Estado, e você cria um caos no fim. Nós acreditamos na sustentabilidade dessas escolhas. Então é importante tentar fazer o máximo com ganhos de produtividade dentro da própria máquina, com disciplina fiscal. Essas opções não podem nunca ser excludentes sob a pena de ter um movimento de desenvolvimento de oferta em saltos, com depois dificuldade de pagamento dos profissionais e dificuldade de pagamento dos fornecedores, que é o que a gente está vendo hoje. Nós pensamos muito fora desse tipo de polaridade. A gestão sustentável é aquela que trabalha o equilíbrio para aumentar gradativamente a oferta de bens e serviços, com suporte ao empreendedorismo, para aumentar a base da arrecadação, e um forte esforço de redução de impostos e ônus e fomento para a atividade econômica para aumentar a base da arrecadação. Não tem molezinha, não tem solução fácil, é uma solução de trabalho duro e muita inteligência aplicada para conseguir destravar o desenvolvimento sustentável. Obrigado. A gente vai para a parte final desse nosso debate. Cada candidato terá 2 minutos para fazer as suas considerações finais. Eu já quero amassei direitinho aqui os papeizinhos. Primeiro, professora Aspásia Camargo, deputada Aspásia Camargo, 2 minutos para as considerações finais. Bem, nós estamos muito próximos já ao dia das eleições e a população está em dúvida, indecisa. E é muito importante que todos tenham consciência que nós não podemos prolongar mais o império do PMDB na cidade do Rio de Janeiro. Vão ser 6 prefeitos mandando ao mesmo tempo. O Pisciani, o Cabral, o Pezão, o Tornelles e o Eduardo Paes. Então nós precisamos de prefeitos que tenham liderança, que tenham capacidade. E eu estou com o Osório porque eu vi no Osório um dedicado síndico dessa cidade como secretário de conservação. E eu vejo também que todo o esforço que ele fez para trazer as Olimpíadas do Rio de Janeiro foi um esforço muito bem sucedido, mas a cidade está cheia de problemas.
E a única maneira de melhorar é mudar o patamar das soluções que nós estamos oferecendo para o Rio de Janeiro. Nós queremos uma cidade sustentável, capaz de resolver o problema do saneamento, limpar nossas praias, melhorar a qualidade do turismo e trazer tecnologia para o Rio de Janeiro, que é isso que pode dar empregos melhores para toda a população carente dessa cidade, também para a nossa inteligência, nossos artistas, nossos cientistas, que são o Rio inteligente que nós queremos ver governar a cidade. Isso tudo depende de vocês, depende de uma decisão de mudar o que está aí para melhor. Nós somos capazes, somos competentes, mostramos que conhecemos os problemas da cidade, mas há também decisões importantes a serem tomadas sobre o modelo que nós queremos. Eu sou uma militante do século XXI, da sustentabilidade pós-capitalista e pós-socialista. Esse socialismo velho que está aí não tem vez, está completamente ultrapassado. Nós queremos também o capitalismo que governa pelos bancos, não é o que nós queremos. Nós queremos o empreendedorismo das pequenas empresas inteligentes, dos startups e dos jovens participando da política, porque eles podem mudar o Rio de Janeiro. Muito obrigado. Alessandro Bourbon, 2 minutos, por favor. Obrigado, Monique. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade, agradecer a Esquete Produções, a Academia Brasileira de Filosofia, vocês que vieram nos ouvir. Queria cumprimentar as demais candidatas, o Rodrigo, agradecer muito a Monique pelo prazer de reencontrá-lo, pela mediação. Acho que fluiu muito bem o debate. Naturalmente que pela exiguidade do tempo eu não pude falar de tudo que eu proponho para a cidade. Eu queria convidá-los e convidá-las a visitar o meu site, molonprefeito18.com.br. Quem puder entrar lá, tem todo o nosso programa de governo. A gente pode tirar as dúvidas também de vocês depois, mas eu queria falar do que faltou. De alguma maneira, sinalizar que o segundo turno, como mostram as últimas pesquisas, está inteiramente aberto. Mais da metade dos cariocas que apontam um candidato cogitam mudar de candidato até o dia das eleições. Então, tudo pode acontecer daqui para domingo. Eu queria fazer um convite e ao mesmo tempo um apelo para vocês, que depois de escolherem quem vocês de fato acharem melhor, com mais condições de ir para o segundo turno e derrotar a velha política do Rio de Janeiro, que vocês façam campanha por esse candidato, se mobilizem e apostem nisso. Muitas vezes a gente se reclama por não ter opção para votar. Quando a gente tem, deixar de votar em quem a gente acredita, para permitir que o Instituto de Pesquisa mande no nosso voto, é um erro grave. Eu quero ser prefeito do Rio para mostrar que a tecnologia da informação pode ajudar uma gestão mais transparente e mais participativa. É isso que as cidades mais modernas do mundo estão fazendo. Com mais transparência, a gente evita o desvio de dinheiro público. Se você souber qual foi a merenda comprada para a escola do seu filho, ou qual médico está de plantão naquele hospital naquele dia, vai ser difícil você não ser atendido. Se você souber que o médico que ia te atender faltou através do SMS, para que você evite perder o seu dia de trabalho indo para uma consulta que não vai existir, a sua vida vai melhorar. Eu estou dando 2 exemplos básicos, simples. Eu poderia falar muito mais disso. Vamos fazer do Rio uma cidade inteligente, atrair empresas de tecnologia da informação e, com isso, fazer uma gestão melhor para todas e todos. É nisso que eu acredito, para isso eu quero ser prefeito. Muito obrigado, pessoal. Carmen Migueles, 2 minutos para as considerações finais. Vou falar de pé, porque afinal essa é uma despedida. Queria agradecer o convite, agradecer esse debate com vocês, é sempre uma delícia. Agradecer a Virgínia, agradecer a todo mundo por essa oportunidade. Na realidade, o que nós achamos é que é importante agora pensar fora da caixa. Quando nós olhamos para a solução dos problemas da favela, vamos olhar para como países com situações mais dramáticas resolveram brilhantemente. O Japão, até a metade do século XX, era um emaranhado de casinhas de madeira do tempo do feudalismo japonês com ruazinhas super estreitas. E, em vez de resolver os problemas com recurso público, o que se fez com o plano diretor e o apoio para que as incorporadoras resolvessem o problema, se verticalizou, tendo prédios maravilhosos, capazes de resistir aos maiores terremotos e com uma solução bastante simples e sem remoção. O indivíduo que morava no terreno tem direito a uma casa 1/3% maior do que aquela que estava no solo. Você verticaliza, você dá uma casa maravilhosa
em o solo e você cria um espaço da cidade bastante ordenado. A mesma coisa a gente viu no Japão com a questão da não reprovação nos 2 primeiros anos do ensino fundamental. Eles reprovavam o professor, formaram comunidades de prática para estudar com muita pesquisa aplicada, como garantir que todas as crianças pudessem aprender e estar na melhor adequação idade-série, e os professores que não conseguiam entregar esse tipo de resultado iam para uma comunidade de prática para se capacitar, para garantir que todas as crianças possam ter o máximo de apoio possível, ao mesmo tempo em que você estimula a pesquisa e o desenvolvimento em pedagogia aplicada, com uma meritocracia muito clara para os professores que melhor destravavam o desempenho daqueles alunos que ficavam os líderes dessas comunidades de prática. Se a gente pensar fora da caixa, não é isso ou isso, mas é isso e isso, a gente vai conseguir capturar muito mais inteligência do sistema e criar a cidade que a gente quer. E é por isso que eu quero ser prefeita do Rio. Rodrigo Amorim, candidato a vice na chapa do Flávio Bolsonaro. 2 minutos, por favor. Eu queria iniciar agradecendo a oportunidade de estar aqui debatendo, e especialmente aos candidatos que estão aqui hoje. São candidatos que têm um ponto de sinergia conosco, que é mudar a história dessa cidade e promover a alternância de poder, que é o que a gente precisa. Chega de ser comandado, uma cidade comandada por um grupo econômico, um grupo político que está aí há 8 anos. Um grupo que só pensa em si próprio, um grupo que governa para si próprio e para os seus interesses. A nossa candidatura, eu peço que se dê uma chance a uma nova geração de políticos. Eu e Flávio Bolsonaro somos os candidatos da história dessa cidade mais jovens. Eu peço que se abra a cabeça para um certo preconceito que há quando se fala no nome de Bolsonaro. Flávio tem identidade própria e, assim como eu, somos 2 jovens apaixonados pelo Rio de Janeiro. Nós temos uma candidatura de independência política e não estamos no bolso de empresário de ônibus nem de empreiteiro. A gente quer fazer uma política com austeridade e botar o dedo na ferida para encarar os problemas que essa cidade precisa. A gente quer encarar uma reforma administrativa com enxugamento da máquina, com otimização dos recursos do município. Queremos botar o dedo na ferida da violência e já começar a enfrentá-la no dia 1º de janeiro. Queremos uma saúde e uma educação de maior qualidade e resgatar a autoestima do carioca em ser carioca. Mais uma vez lhes digo, nós somos os candidatos mais jovens da história dessa cidade. A gente é apaixonado por essa cidade e pretende governar da maneira que vamos governar para os nossos filhos. Peço uma especial atenção também na eleição de vereadores. Não adianta eleger o prefeito sem eleger uma Câmara competente. Está aqui, por exemplo, o Gleidson Monteiro, que está me acompanhando, meu candidato a vereador. Peço atenção em cada um que vocês escolham para governar, que escolham também um vereador sério e que seja um bom parceiro do executivo na Câmara Municipal. E aqui fica meu apelo. Chega, pensem, avaliem com muito carinho. Vamos mudar a história dessa cidade. Dia 2 de outubro está chegando. Obrigado. Vamos em frente para mudar essa história. Mais uma vez agradecendo da esquerda a presença de todos, agradecendo muito pela qualidade do debate, com certeza de todos nós saímos daqui entendendo melhor da cidade. As propostas foram todas muito interessantes, acho que houve uma bela discussão, uma discussão difícil de se ver em outros debates que têm ocorrido. Então, muito obrigado mais uma vez, professor Miguel, deputado Aspar, deputado Moron, Rodrigo Amorim. Muito obrigado, boa noite para todos. Vamos ver se
Gente, obrigado pela presença de todos. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo do evento vai estar disponível na página da produtora, da Sketch. Então, se vocês quiserem compartilhar com seus amigos, eu aconselho fortemente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada e boa noite. Como é que eu tenho acesso à filmagem? A gente vai botar no site, no Facebook. Qual site? No Facebook? sketchproduções.com.br. Tá ali, tá ok. O site de vocês. Tá bom. E no YouTube, né? A gente põe o link, vai pro YouTube. Tá bom. Tem o perfil da Sketch no YouTube. Cara, deixa eu tirar com o meu vereador, por favor. Olha, sai daí, cara. Sai daí, Alex. Alex, sai daí, Simone. Pô, tem que tirar foto dos negócios aqui pra pegar outro tipo. Tchau, prazer. Tchau, valeu. Valeu, beijo. Sucesso. Boa noite. Eu estou fazendo aquele depoimento
cheiro de rato morto. Tinha uma barata aqui. A barata tava, né? Mas o rato eu tô tentando. Tem uma boa para as próximas 4 anos. A gente até que passar ali para trás. Mas agora com a diversidade,